Nós vamos para o livro de Hebreus, Hebreus 4. Hebreus 4. A mensagem que nós vamos estar meditando nessa noite leva o título de Angústias da Alma e Esfriamento da Fé. Repete comigo: angústias da alma e o esfriamento da fé. Amém. Hebreus 4, 14. Eu vou ler a partir da minha Bíblia. Então, se tiver alguma divergência com o texto, é pouca coisa, mas a minha referência de pesquisa foi através dessa linguagem. Então, em Hebreus 4,14 nos diz a seguinte coisa: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sermos ajustados em tempo oportuno. Amém? Amém. Te convido a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus, abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, sobre a sua alma. Ó Senhor, Deus eterno, Deus bendito, nós estamos aqui te prestando um culto racional, meu Pai. É com temor e tremor que subo neste altar para falar mais uma vez a tua palavra, a sua santa escritura. Que o teu Santo Espírito sinta-se à vontade no nosso meio e ministre sobre as nossas vidas. Nos revele, Senhor Deus, a sua vontade. Converse conosco nessa noite. Nos pegue nos teus braços. E que nós venhamos a entender o teu ensinamento, que nós venhamos a compreender a sua santa vontade. Muito obrigado por tudo, Jesus, nós te adoramos. Amém e amém. Amém. Sobre o que nós iremos falar? Vocês esqueceram? Angústias da alma e esfriamento da fé. Angústias da alma e o esfriamento da fé. Nós terminamos o texto aqui dizendo que nós venhamos a sermos ajudados pelo Deus Todo-Poderoso em tempo oportuno. Ou seja, o que vem a ser um tempo oportuno? Vem a ser um momento de necessidade, aquele momento em que nos leva a batermos na porta do céu. E todos nós aqui já batemos na porta do céu. E eu acredito que inúmeras vezes, porque nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de necessidade, nos nossos momentos desérticos, não existe um outro lugar na qual nós podemos recorrer que não venha a ser a porta do céu de Deus. É lá que nós batemos, é lá que nós vamos de encontro, é lá que nós corremos, é lá que nós nos encontramos de alguma forma, ou é lá que nós deveríamos correr de alguma forma, se é que nos momentos de angústia e de desespero da nossa alma, ao invés de nós corrermos para o braço de Deus, nós corremos para tantos outros lugares e recorremos a tantas outras formas de tentarmos vivenciar o nosso momento difícil, senão os braços de Deus, e aí geralmente não dá certo. Mas o que o texto nos traz é que nós temos um sumo sacerdote, né? A partir então da pessoa de Jesus, da sua vinda à terra, da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. Então cai-se todo um legado, cai toda uma trajetória histórica das tribos de Levi, que eram na verdade os levitas. Então o trabalho sacerdotal que estava sobre a tribo de Levi, ele cai por terra na pessoa de Jesus. Ele deixa de existir. Por quê? Porque todos nós passamos a ser um sacerdote de forma
Mas existe um que é o sumo sacerdote, o sacerdote maior, o grande sacerdote. E esse leva o nome de Salvador, de Messias, o nosso Redentor. Então nós precisamos compreender que nós temos um grande sacerdote, na qual é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que está lá no versículo 14, que penetrou ao céu, e do céu ele retém o firmamento, a nossa confissão. Então é necessário que haja uma confissão, é necessário que haja um pedido, é necessário que nós venhamos a abrir a nossa boca e que nós venhamos a expor a nossa necessidade para Deus. Mas aí, de repente, pode nos vir um pensamento humano, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Sim, é verdade. Se Ele sabe de todas as coisas, então não precisa que eu diga, porque Ele já sabe. Mas a questão não é que Ele saiba, a questão é que eu preciso colocar a minha fragilidade humana diante dos olhos dele. Eu preciso demonstrar o quebrantamento diante dos olhos dele, porque ele é o meu sumo sacerdote. Ele é quem gerencia a minha vida. E de repente, diante de tudo que foi dito já aqui essa noite, é necessário uma contrapartida. É necessário que um dos lados morra e que venha ser o nosso, porque Ele é Deus e Ele já está no lugar aonde Ele deve estar pelo resto dos séculos e dos milênios. Ele está no seu devido lugar. Quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa nem de mim e nem de você, porque Ele é Deus. Ele é imutável. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Dono da minha vida e da sua, a ponto de determinar a hora que ela vai terminar. Ele é Deus. Então quem precisa desse Deus sou eu e você. Então, seguindo a ideia do versículo 14, em que nós venhamos a bater na porta desse céu, diante do firmamento da nossa confissão, ou seja, apresentarmos as nossas necessidades ao sumo sacerdote e dizer: Senhor, sou eu, o teu filho, a tua filha, que estou aqui, humildemente, necessitando da sua graça, necessitando da sua infinita misericórdia. Então esse é um dos princípios para que nós venhamos a aliviar a angústia da nossa alma. Um dos princípios que nós venhamos a dizer: Senhor, compadece-te de mim. Porque a hora que eu vou bater na porta do céu, ou seja, o momento oportuno, como é dito no versículo 16, esse momento de necessidade, eu acredito que ele não possa surgir somente após o fato ocorrido. Pelo contrário, é necessário que eu crie um relacionamento com Deus, que eu tenha uma intimidade com Deus Todo-Poderoso, recorrente e diária. Porque eu esperar o acontecido chegar até a minha tenda, chegar até a minha casa, eu esperar as tragédias vir de encontro a mim, para que eu venha recorrer a Deus, aí talvez venha ser um momento tardio. Porque na verdade nós utilizamos de Deus, na grande maioria, como um Senhor que realiza as minhas necessidades. E por isso a igreja se torna um balcão de negócios. Porque eu trago uma demanda, espero que a minha demanda possa ser atendida, recebo a minha paga pela demanda que eu trouxe, e depois é a sequência da vida. E na maioria das vezes, nós somos como os 10 cegos que foram curados por Jesus, e somente um voltou para agradecer. E Jesus pergunta: onde estão os outros? Aquele cego diz: eu não sei, mas eu estou aqui. Então, uma grande verdade que a nossa igreja contemporânea do século XXI vive é justamente essa. E isto é algo muito terrível para que nós venhamos a lançar sobre a nossa vida, ou para que nós venhamos a desperdiçar tudo isso na porta do céu, que são os entulhos que nós trazemos dentro de nós.
Então nós não podemos pensar num Deus que quebra galhos, nós não podemos imaginar um Deus que resolve meus pepinos, um Deus que resolve as besteiras que eu faço na vida, um Deus que está aqui a meu favor. Ele não é o nosso empregado. E se fosse, com o que você o pagaria? Porque todo trabalhador necessita de um salário, é uma contrapartida. Então, se Deus trabalhasse em favor de você, e você fosse o empregado, ou melhor, se você fosse o patrão de Deus, como que você iria conseguir pagar a Deus? Na verdade, Ele pagava. Então, nós precisamos ter uma relação com Deus de uma forma totalmente contrária. É uma relação unilateral, mas na visão paulina. O que Paulo dizia? Senhor, eu sou teu escravo. Eu sou teu escravo. Eu não tenho escolhas de não te servir. Eu não tenho escolhas de não andar com o Senhor. Porque o que seria de mim sem a sua presença em minha vida? Então Paulo dizia isso constantemente, fazendo um papel justamente inverso, dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente seu, por não ter escolhas, então eu sou o seu escravo. E se sou o seu escravo e tu és o meu Senhor, que tu faças em minha vida aquilo que lhe apraz, ou seja, faça em minha vida a sua vontade. Então, todas as vezes que nós oramos pedindo a Deus que Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas, nós estamos dando legalidade ao céu para que a manifestação divina, ela justamente aconteça em nossas vidas. E qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Nós não sabemos. E às vezes nossas vidas começam a tomar outras formas, outros caminhos, e que nós começamos a questionar. Por quê? Sem entender que é a vontade de Deus. Então muitas coisas que acontecem em nossas vidas, que nós achamos que são, na verdade, princípios fins, na verdade são princípios meios na qual Deus está trabalhando e Deus está agindo, porque Ele não dá. Ele trabalha o tempo todo. E quem necessita do poderio desse Deus sou eu. Voltando uma página da sua Bíblia em Hebreus 2, Hebreus 2 nos diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O livro de Hebreus é fantástico, porque não se conhece o autor dele. É um livro que não se sabe a origem de autoria, mas é o livro que mais retrata a pessoa do Cristo. É o livro que mais nos ensina sobre a pessoa do Cristo. E olha que fantástico, olha o que nos diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Ou seja, portanto, a palavra portanto já nos dá a ideia de tudo que já foi dito, de tudo que já foi ensinado, de tudo que já foi ministrado, de tudo que já foi ensinado. Então, portanto, convém-nos atentar, portanto, convém-nos ater, portanto, convém-nos ficarmos ligados com mais cuidado nas diligências, nas coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E essas coisas que temos ouvido, nós estamos ouvindo essas coisas faz muito tempo. A palavra do Senhor está constante em sua vida. Ela é rotineira em sua vida. Acredito eu que a maioria das pessoas que estão aqui hoje já tem uma caminhada de fé. Mas de nada importa ter uma caminhada de fé, ter um conhecimento, ter ouvido tudo que o Senhor tem ministrado na sua vida e no seu coração, se isso bate na porta do seu coração e volta. E você não a retém, e você não aguarda. Aqui está dizendo justamente o contrário: eu preciso me atentar para as coisas que eu tenho aprendido de Deus. Um culto não é só um culto. Eu venho neste lugar para que eu aprenda a palavra de Deus. E esse aprendizado, ele tem que refletir alguma coisa na minha vida.
De nada adianta eu ir para um curso universitário, exemplo do que o Rony deu, e ficar 3, 4, 5 anos lá, e se eu não aprender nada. Eu só vou ter um diploma e não vou ter a profissão e o conhecimento que a profissão me habilita a ter. E aí você entende por que tem tantos diplomados desempregados. Aqui funciona da mesma forma. Eu aprendo. E se eu não retenho todo esse conhecimento que está sendo ministrado sobre a minha vida, se eu não coloco todo esse conhecimento em prática de fé, então é tempo desperdiçado. E aí é momento de você questionar a sua vida. Será que você não está desperdiçando o seu tempo neste lugar? Você poderia estar fazendo outras coisas. Então vir à casa de Deus é um privilégio para nós. É um momento oportuno na qual essa palavra bate na minha porta e eu digo entre. E eu a retenho, e eu a guardo, e eu a vivo, e eu a coloco em prática. Isso é fé em ação. Portanto, o que me mobiliza para a vida é o exercício da fé. Porque se eu não exercito isso, então isso é uma fé que está a caminho do esfriamento. Eu preciso, portanto, me ater a essas coisas. Em Hebreus 3, 7, na página do lado, Hebreus 3, 7 nos diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, olha quem está dizendo é o Espírito Santo, quem está ministrando sobre a sua vida, quem ministra sobre o seu coração é o Espírito Santo. Eu não tenho poder nenhum para chegar até a sua alma. Somos apenas condutores dos ensinamentos de Cristo. Quem está dizendo, portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Então, como diz o Espírito Santo, não endureça o vosso coração. De repente, a caminhada já é longa entre você e o Cristo. Mas qual é o nível de relacionamento que você detém ou tem hoje com o Cristo? Qual que é o nível de intimidade entre você e o Cristo? A sua intimidade não mede pelo tanto de vezes que você vem à igreja. A sua intimidade não se revela pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia ou o número de livros relacionados ao conhecimento teológico que você já tem. A sua intimidade com Cristo não se revela no ato de você ter dons espirituais de forma nenhuma. Não se revela dessa forma. Não se revela pelos minutos ou tempo diário que você gasta em uma oração. Isso não revela intimidade com Cristo. A intimidade com o Cristo é o momento em que Ele bate na porta do seu coração e você diz: entre e ceie comigo. E quando eu bato na porta do céu, é da mesma forma. O que não quer dizer que os meus problemas têm que ser solucionados por Ele, porque não tem. Os problemas não são dele, são meus. Cabe a misericórdia infinita e a sua infinita bondade para que Ele estenda as suas mãos para a minha vida e que me auxilie, para que me ampare. E eu preciso ter sempre em mente: Deus não é o meu empregado. Ele não faz tudo o que eu quero, nem a hora que eu quero. Não é do meu jeito que funciona o reino dos céus. É do jeito dele. E às vezes nós invertemos o papel de quem é o servo e de quem é o Senhor. E com isso, com a inversão desse papel, vem algo chamado frustração. Por quê? Porque eu pedi e ele não quis me atender, então eu me frustro. E você acha que Deus está ligando para o seu frustramento, para as suas frustrações? Você acha que Deus está preocupado com a sua pirraça?
ou o seu beicinho, o seu braço cruzado? Não, Ele é Deus. Ele é dono de tudo e de todas as coisas antes de que o mundo viesse a existir. Portanto, a sua birrinha com o céu não faz a mínima diferença para Ele. Quem precisa dele somos nós. Em Hebreus 3,10 nos diz o seguinte: por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Repetindo: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Aqui o Senhor ele está falando sobre que geração? A geração dos hebreus, que ficou 400 anos aprisionada e escravizada no Egito. Então, diante da sua infinita bondade, diante da sua infinita misericórdia, um dia o Senhor disse: chega de cativeiro, vou libertar esse povo, vou trazer esse povo para uma terra que é minha, que preparei para mim, porque é o meu povo, é minha, gente. E eles precisavam desse tempo para que eles aprendessem alguma coisa e que eles se colocassem no seu devido lugar. E aí 400 anos parece que foram poucos. Porque quando esse povo chega no deserto, esse povo começa a murmurar contra o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Libertador. Quem é que estava os tirando do cativeiro? Mas não existe almoço de graça na vida. Tudo tem um preço a ser pago. E o preço que esse povo tinha que pagar era um preço de caminhada de 40 dias. Caminhada na onde? No deserto. Vocês estão livres agora. Eu vou levar vocês para uma terra maravilhosa. A terra que era dita que mana leite e mel. Porque as vacas têm tetas tão grandes. O leite derrama-se pelo solo por onde elas passam. Existem tantas delícias de fruta que são tão doces como mel. Os cachos de uva necessitam de 2 homens para que se carreguem. É uma terra maravilhosa. É lá que eu quero te colocar, meu povo. Atravesse esse caminho. Porque serão 40 dias de intimidade comigo. 40 dias de aprendizado. 40 dias entre você e eu, entre filho e pai. É necessário, portanto, a caminhada desértica da vida antes de que a terra prometida chegue. Mas não houve paciência por parte daquele povo. Pelo contrário, houve murmuração, houve reclamação o tempo todo, houve discórdia. Houve traição. Porque falaram: esse Deus aí deixou a gente aqui, esse sol está quente demais, está ruim demais isso aqui. Vamos fazer para nós um Deus? Vamos juntar os ouros que a gente tem e vamos derreter e fazer para nós uma imagenzinha? Vamos fazer um Deus diferente para nós? Porque esse Deus aí não está legal. Eu estou aqui no deserto, ele não está quebrando meu galho. Eu falo com ele não resolve meus problemas. Eu estou batendo na porta do céu, não abre. Mas são 40 dias. Eu preciso entender o tempo necessário de Deus trabalhar na minha vida. Eu preciso compreender que passar pelo deserto faz parte da minha experiência de vida. Toda dor é pedagógica. Todo sofrimento me ensina alguma coisa. Toda angústia que eu passo na vida é um momento de crescimento interno, é um momento de aprendizado interno, é um momento de amadurecimento. E se eu não passo por isso, eu não cresço, eu não amadureço. Eu não consigo olhar além do horizonte, eu não consigo olhar além do deserto, eu só vejo ele. Então para de murmurar, para de reclamar.
para de questionar, entenda que deserto é necessário, entenda que dor é necessária, sofrimento é necessário. Somos seres humanos. E nós temos hoje uma geração na nossa sociedade chamada popularmente de geração Nutella. É um povo que você desiste. Tudo dói, tudo chora, as meninas se cortam, os meninos tentam se matar, ficam deprimidos. É uma geração banana. Porque vai protegendo, vai protegendo, vai protegendo. E quando chega a hora do vamos ver, a coisa não acontece. Para de proteger o seu filho demais, ensina o seu filho a viver, ensina para ele que tem dor, que a vida dói, que é preciso chorar, é preciso machucar, tem que cortar o dedo, que a cebola arde o olho. É necessário nós olharmos para a vida com outros olhos. Senão nós vamos ser essa geração covarde, que não consegue resolver as próprias frustrações da alma. Não resolvemos as próprias frustrações da nossa alma. Como que um relacionamento vai dar certo? Como que um casamento dá certo? Se o indivíduo não consegue entender ele, como vai entender o outro? Ele não consegue resolver suas angústias. Como vai partilhar uma vida com o outro? Não consegue, não partilha. Porque ele não dá conta nem dele. Imagine do outro. Angústias da alma que geram esfriamentos da fé. E fé não é falar em línguas. Tira essa bobagem da cabeça. É muito além. É muito, muito, muito além. E no versículo 10 está dizendo: Deus Todo-Poderoso, me indignei contra esta geração. Que geração era essa? A geração eleita. Opa, peraí. Deus então um dia escolhe uma geração para ser sua, um povo para ser seu, e ele diz: esse povo é meu. Tem o resto do povo, todo mundo, mas o povo que eu mais gosto é esse povo aqui. Esse povo é meu. É, existe esse povo. Esse povo é o povo é meu. Mas o que acontece? O que Deus fala? Que ele se indignou. Por isso me indignei contra essa geração. Estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Se Deus ele se indignou por um povo que ele escolheu para ser dele, imagine eu e você, meu. Nós somos os gentios. A gente come a migalha que cai da mesa. Nós somos um povo que tem a misericórdia de Deus, porque a sua bondade é infinita. E se ele se indignou contra esse povo, a ponto desse povo não entrar na terra que ele prometeu, imagine você. Então, não permita que Deus ele se indigne contra você, porque ele pode se indignar. Quantas vezes você já viu aquela propaganda que passa lá na Globo News, né, dos Médicos Sem Fronteira, e aí passa aquela calamidade, e eles vão falando: olha, nós estamos nesse país, e nesse aqui está morrendo tantas crianças por dia, nesse aqui está tendo um confronto interno, nesse aqui tem tantas pessoas baleadas por dia, esse aqui não tem comida, esse não tem água, esse... E aí você fala assim: nossa, quanta tragédia no mundo. E aí aquilo te dói, porque são tragédias humanitárias. E ali pede-se uma contribuição para que você, no seu lado humano, contribua e ajude de alguma forma. Tragédias humanitárias. Mas quantas vezes também, ao ver essas tragédias humanitárias, ouvir sobre essa tragédia humanitária que acontece no mundo afora, você não questiona com você mesmo, do seu lado humano falando. Mas e Deus? O que Deus deixa acontecer? Quem nunca perguntou isso? O
Quem nunca falou isso? Todos nós já nos perguntamos. Por que acontece tanta tragédia em Deus? Bem, Deus, ele continua no mesmo lugar. O dono do universo. Mas aqui ele está dizendo que ele se indigna. Ele fica com raiva. Ele pesa a mão. Contra quem? Contra uma geração inteira. Contra uma geração inteira. E se essa geração do povo chamado Brasil permanece de pé 519 anos depois do suposto descobrimento, é porque a sua misericórdia é infinita sobre esse lugar, a sua bondade é infinita sobre esse lugar. No versículo 13, no mesmo livro 3, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A igreja não está aqui para moralizar a sua vida. A ideia é, sejais santos, porque eu sou santo, foi o que o Cristo disse. Mas a gente sabe que esse processo de santidade é um processo para a vida inteira. Todo dia eu tenho que lutar um pouquinho mais contra mim mesmo. E a minha oração tem que ser: Senhor, livra-me de todo mal, mas livra-me, Senhor, de mim mesmo, porque eu rebento tudo. Eu faço tudo errado, eu chuto o pau da barraca. E aí não tem diabo. Às vezes o diabo da minha vida sou eu. Sou eu. Eu sou errado. Então é uma luta diária contra mim mesmo. E aí nós vamos fazendo burradas. Isso vai gerar o quê? Frustração, angústia e dor, sofrimento da alma, vai esfriar a minha fé, e eu vou querer jogar isso para alguém. A culpa sempre vai ser do outro no caminho. Sempre. Isso é praxe do ser humano. No versículo 12, vede, irmãos, olhe, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Então eu tenho que analisar que coração que bate aqui dentro. E aí a pergunta é: quem é você? Eu sou uma pessoa que vem na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu até falo línguas. Não, você também lembra essas coisas. Ele está perguntando quem é você. Que tipo de gente que você é? Que coração que você traz dentro de você? Olha para você mesmo. Que nunca haja em qualquer, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Porque se eu tiver um coração mau e um coração infiel, isso vai me afastar de Deus. E se eu estou fora da cobertura de Deus, eu sou carta fora do baralho. Ou eu estou com Deus ou não estou com Deus. Mas se eu estiver com Deus, aí não vai acontecer tragédias na minha vida? Vai, claro que vai. Você é humano. Enquanto você estiver sobre a face da terra, você está suscetível a todas as coisas. Mas, se eu tenho comunhão com Ele, quando eu bato na porta do céu, Ele sabe quem eu sou. E Ele vai me chamar pelo nome. É diferente. Versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Quem? O povo dele. Ele escolheu. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ninguém entrou. Ele falou: a partir de hoje não vai entrar ninguém. Mais de 2 milhões de pessoas. Não entra ninguém. Os filhos de vocês vão entrar, vocês não. E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade esfria a fé.
Porque a fé é o oposto. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio ainda sem ver. É aquilo que eu alimento dentro de mim. É aquilo que eu alimento dentro da minha alma. É aquilo que gera esperança dentro de mim. Hebreus 4:2, do lado, está dizendo assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que o ouviram. O que ele está dizendo? Que a palavra bate aí e volta. O que essa palavra, o que isso aqui está representando em nossas vidas? Essa é a pergunta desse versículo. Está valendo o quê? O Evangelho para você. O que isso representa na sua vida? O que você está fazendo aqui todo domingo? Qual é a sua obra? Quem é você? E ele diz lá na frente, vai chegar um dia que vai bater na porta e ele vai dizer: quem é você? Eu não vos conheço, aparta-te de mim. Olha a seriedade dessas coisas. Olha a profundeza dessas coisas. Hebreus 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então, aqui está dizendo que eu tenho que entrar dentro do Cristo. Eu tenho que entrar dentro desse Evangelho. Eu tenho que mergulhar de cabeça dentro desses ensinamentos. Porque não me resta outra saída. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir. Foi o que os apóstolos disseram. Um dia Cristo chega e fala: vocês não querem ir embora? E a resposta foi: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem. Mais ninguém. Quantas experiências antes de chegar ao conhecimento dessa palavra você já teve na vida? Quantas portas você já bateu? Quantas coisas já te disseram não? Quantas coisas foram frustrantes na sua caminhada? Mas a partir do momento em que eu conheço o Evangelho pleno, vivo, verdadeiro, eficaz, isso transforma a minha vida, isso muda a minha essência, isso muda quem eu sou. E isso é cristianismo. Eu não posso viver uma religião barata. Religião tem um monte, você pode escolher o que você quiser. Mas isso aqui não pode ser uma religião na minha vida, por mais que tenha toda uma conotação do processo religioso. Mas eu não posso encarar isso como uma religiosidade. Eu tenho que encarar isso como vida transformadora e eficaz, capaz de transformar a minha vida, capaz de me tirar de um estágio e levar para o outro, me tirar de uma situação de preso, aprisionado, escravo, como fóramos o povo do Egito, e me levar para um lugar, um deslocamento, de um lugar onde é impensável, de tão belo. Mas eu tenho que lembrar que existe um caminho que separa um ponto a outro, e é necessário que eu passe por ele. E de repente você está num momento de transição e passando por esse caminho. Hebreus 4:11 nos diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Exemplo de gente que já perdeu, nós temos um monte. Olha para a sua família, você vai ver um monte de exemplos de coisas que não deram certo, de pessoas que perderam coisas. Olha para a sua história, olha para o seu currículo de vida, você vai perceber que já foram muitas perdas. Já foram muitas perdas. E você vai entender que a maioria dessas perdas, a maioria, elas ocorreram por desobediência a Deus. E a pergunta é: você vai continuar perdendo? Até quando? Versículo 16.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que venhamos a ser ajudados em tempo oportuno. Aí eu bato na porta do céu. Mas eu chego lá com confiança. Confiança em quem? No meu Salvador, no meu Libertador. É o meu Deus, é o meu Pai, não é meu quebra-galho. Não é meu fazedor de favor. Não é meu marido que faz tudo. Não, é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Senhor. E se eu não tenho essa compreensão, então, aí o risco que eu tenho de me perder, ainda que eu esteja aqui dentro. Mas o risco que eu tenho de me perder diante disso tudo é muito grande. Se é que você já não se perdeu. Então, o que ele está dizendo é que, a partir do momento que eu não tenho esse relacionamento com Ele, a partir do momento que eu não tenho essa comunhão plena com Ele, em que eu não me esforço para viver essa santidade, volto a repetir, santidade é um processo que a gente vai ter que amadurecer a vida toda. Portanto, eu vou pisar na bola sim, eu vou pecar, eu vou errar mais um monte de vezes, mas que eu tenha consciência de que quanto menos eu errar, mais eu estou dentro do centro da vontade dele. Então, se eu não tenho essa compreensão dentro de mim, é o risco que eu corro de perder, e isso me esfria, isso esfria a minha fé, isso me esfria quem eu sou. A oração, ela se torna questionadora. Eu começo a perguntar a Deus: e aí, Deus, não vai me ajudar? E aí, Deus, ajuda todo mundo, me ajuda eu? E aí, Senhor, aqui minhas petições, eu tenho um monte de petições. E aí eu começo a virar um pedinte de Deus, um mendigo que fica mendigando a Deus o tempo todo. E aí eu perco o foco é a cruz, meu irmão, o foco é a cruz. Aí a cruz já não vai fazer tanto sentido mais assim na minha vida. Isso vai gerar dentro de mim um ceticismo. Eu vou começar a duvidar se Deus me ama assim mesmo. E se Deus que ama esse monte aí, será que me ama tanto assim? Vai analisando se isso já não faz parte da sua vida. Então Deus, ele vai se tornando uma incógnita dentro de mim. Será que Deus está nesse lugar? Será que Deus me ama tanto assim? Será que Deus tem planos na minha vida? Será que Deus, ele ouve minha oração? Aí eu começo a colocar será? E eu já estou longe de Deus lá faz muito tempo. E a partir do momento que eu faço essa sequência de desastres na minha vida, esse lugar já não faz mais sentido para mim. Orar já não faz mais sentido, Bíblia já não faz mais sentido, porque eu me distanciei dele. E o próximo passo, depois do distanciamento de Deus, é o desvio do caminho de Deus. Então, uma coisa é o distanciamento de Deus. Então, eu me desvio de Deus. Estou desviado, estou longe da presença de Deus. Tá? E aí eu preciso compreender que a partir desse momento eu começo a não valorizar mais os meus valores morais. E é por isso que você vai entender que muitas pessoas que conhecem o Evangelho hoje vivem uma vida deplorável. Porque os valores morais já não têm mais sentido na vida dela. Porque ela colocou no seu coração a imagem de um Deus que não escuta, um Deus que não me atende, um Deus que não faz aquilo que eu peço, um Deus que não está à minha disposição. Então, para que eu preciso desse Deus? Então, ela começa a viver uma vida contrária de Deus. Então, eu preciso ter cuidado na minha caminhada, para que a graça e a misericórdia do Pai, ela nunca me falte. Eu preciso entender que o sacerdócio, na linhagem de Melquisedeque, daquilo que foi bênção sobre a minha vida, continua sobre a minha vida. Ontem eu estava assistindo aquele filme maravilhoso, mais uma vez, O Conde de Monte Cristo. E se você não viu, eu recomendo. E ele dentro da prisão, na hora que ele tenta um suicídio, ele lê mais uma vez a frase na parede daquela cela, que ele não iria sair de lá nunca. A frase era: o Senhor é a minha justiça. E aquilo dói na sua alma e ele desiste de morrer. Mas chega um momento que ele começa a questionar Deus. E dentro da prisão ele conhece o padre.
E quando ele conhece o padre, ele fala: olha, padre, não vem com esse assunto de Deus, porque Deus para mim esfriou, Deus para mim não existe, eu não me importo com Deus. E o que o padre diz, não tem problema nenhum. Ele continua se importando com você. Não tem problema que você não se importe. Mas ele continua se importando com você. É um processo inverso. Então eu preciso chamar à existência esse sumo sacerdote da minha vida. E aí existem situações em nossas vidas e situações. E para que a angústia da minha alma ela não consiga esfriar a minha fé, então eu preciso lembrar que Jesus, ele viveu tudo nessa terra na qual eu estou sujeito a viver também. E é fantástico quando nós pensamos na ideia de um Deus que pisa num chão empoeirado como eu piso. Ele veio a esse mundo. E se ele veio a esse mundo e a palavra dele diz que ele viveu as mesmas tribulações, as mesmas tentações, as mesmas dores. E vou dar um exemplo rápido dessas dores para você. De repente você está aí passando por um processo de solidão na vida. E o Senhor não passou por solidão na vida. Na cruz ele estava sozinho. No Getsemane, Pedro, João e Tiago não estavam lá, mas dormiam toda hora. E ele orando, e ele suando sangue de desespero, de angústia. E ele vinha e chamava os três: acorda aí, me ajuda em oração, me ajuda em oração. E eles: não, beleza, vamos ajudar. E aí ele voltava, eles estavam dormindo de novo, e ele chamava: me ajuda em oração. E aí voltava a orar, e quando vinha, eles estavam dormindo de novo, ele estava sozinho. Não adianta ter pessoas em sua vida que você não possa contar com elas. Você está sozinho do mesmo jeito. Então, comece a eliminar algumas pessoas que são peso na sua vida, não ajuda, não benefício. O Senhor viveu desprezo. Cuspiram no Senhor. Quando te colocaram de um lado um ladrão chamado Barrabás e do outro Cristo, e falou: vocês escolhem dos dois, o que vocês escolhem? O que o povo gritou? Barrabás. Nós escolhemos Barrabás. O Cristo foi desprezado. Se você está vivendo situações de desprezo na sua vida, bem-vindo ao mundo real. Esse mundo dói, viver dói, tragédias do mundo acontecem. Deixa de ser Nutella, passa por cima disso, sobreviva. O Senhor passou por tentação, ele foi orar no monte 40 dias de jejum, 40 dias sem beber, sem comer, está lá orando, intercedendo por mim e por você. Mas aí chega Satanás e fala: se você quiser eu te tiro dessa. Olha o mundo. Aí colocou a imagem do mundo e fala: olha tudo que eu posso te dar. Ele foi tentado. Se você está passando por tentações na vida, bem-vindo ao mundo real. Você vai continuar passando até o dia que você estiver vivo. Ceder à tentação é escolha sua. Mas depois não vem com mimimi: mas o Senhor sabe, eu estava tão fraco. Não, quem sabe é você. A escolha é sua. Deus não tem responsabilidade, assim como Satanás também não. Mas agora, se caiu na tentação, seja homem e seja mulher, para falar: cair mesmo. E quem se levanta sou eu, e eu vou me levantar, pelo poder e pela graça do Cristo. O que não dá é mimimi dentro da casa de Deus, é muita conversinha, é muita conversa fiada em nome de Deus, em nome do reino dos céus, é muita conversa fiada, é muita desculpa que nós arrumamos para nós não mergulharmos nesse evangelho. Assuma quem é você. Eu sou pobre, eu sou doente, eu preciso do Cristo. Esse evangelho foi feito para mim. Eu preciso disso aqui todo dia. Isso é remédio para minha alma. Sem isso eu morro. É simples assim. Isso é evangelho. Isso é a pureza da palavra do Cristo. O que passa disso é conversa fiada. O que passa disso é nada. É anátema. Cristo foi traído.
Você já passou por uma traição na vida? Está doendo aí até hoje? Então cura isso hoje. Resolve-se. Vai doer até quando? Vai sangrar até quando? Ele também foi traído. Você acha que não doeu? Ele amava, Judas amava. Abraçava aquele cara todo dia, dava um beijo naquele cara todo dia. O cara foi lá e vendeu ele por umas moedas. Traição dói. Traição dói. E se está doendo, cura-se. Porque ele também foi traído. Sua vida está cheia de dúvidas. Existem pessoas duvidando de você. Bem-vindo ao mundo real. Duvidaram que ele era o Cristo desde o dia em que ele nasceu. Desde o dia em que ele nasceu, duvidaram que ele era o Filho de Deus. E ele teve que conviver com essa dúvida o tempo todo. O tempo todo. Ele chega em Nazaré. Olha só, ele cresce em Nazaré. Ele volta lá para o seu povo, para a sua terra, para a sua gente. Mas, gente, eu estou aqui, eu sou filho de Deus, eu vim curar, eu vim trazer uma palavra, eu vim libertar. Fala, você não é o filho do carpinteiro? O que você está fazendo aqui? Filho de Deus? Não. Você é filho do carpinteiro chamado José, sua mãe chama Maria. Você morava ali na rua, ali embaixo. Vaza daqui. Some daqui. Não duvidam mais só de você, duvidaram dele. E ele teve que conviver com essa frustração. Ele teve que conviver com isso. Ele teve que resolver isso dentro dele. Rejeitaram ele. Você acha que você está sendo rejeitado, rejeitada? Ele foi rejeitado desde o início. A ponto dele dizer, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Você está passando por cobranças na vida? E acha que está pesado? Cobraram dele o tempo todo. O tempo todo dizia, Jesus, faz alguma coisa, o barco está virando, levanta daí, faz alguma coisa. Você não é o Deus Todo-Poderoso? Vai deixar o barco afundar? Faz alguma coisa. Olha o desaforo, está aqui crucificado, aí tem um ladrão, que ladrão marginal. Estuprador não valia nada, senão não estava lá na cruz. A cruz era o castigo pior que tinha. E aí o bandidão olha para ele e fala, você não é o Filho de Deus? Você não é Deus? Sai daí então. Cobrança. Está doendo a cobrança da sua vida? Bem-vindo ao mundo real. Vamos continuar cobrando de você. Acusações, estão te apontando o dedo? Estão te acusando? Que dó eu estou de você. Pois Pilatos disse sobre esse homem eu não vejo acusação. Sobre esse homem eu não vejo acusação. Portanto, eu lavo as minhas mãos e vocês decidem. Então, que o povo decida. E todo mundo disse sobre esse homem tem pecado, sobre esse homem tem a negação do Deus vivo. Então o que vocês querem que faça com esse homem? Crucifiquem. Em coro. Imagina uma multidão, 5, 10 mil pessoas gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Então, alguém apontar o dedo para você, te acusar, falar mal da sua vidinha. O que é que tem? Não vai mudar nada. Quando a gente está focado nesse evangelho, não muda nada. Se você está afirmado na fé, não há acusação. Deixe os outros falar da sua vida, que se dane os outros. Para de se importar com isso. Você sabe o relacionamento que você tem com Deus. Que se dane a fofoca que passa na sua vida. E pare de querer ouvir fofoca da vida dos outros também, você não tem nada com isso.
aí vem a angústia na alma. Já estou acabando. Você está passando humilhação na vida? Já foi humilhado? Já foi humilhado? E o Cristo não. Não foi cuspido. Não teve que ficar peladão, rasgar suas vestes todas. Teve que entrar no couro. Ele nunca foi humilhado. A humilhação só dá em você. Abandono. Não deixa com que o abandono doa dentro de você. Ele se sentiu num determinado momento tão abandonado que ele disse: Pai, 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 se for possível, passa de mim esse cálice. E eu acredito que na hora o pai falou: não vai dar não. Segura sua peteca aí. Você veio no mundo para isso. Então, meu irmão, nós viemos no mundo. E o mundo não é só alegria, o mundo não é só felicidade. O mundo é dor também. Então, bem-vindo ao mundo real. Esse mundo que às vezes nós fantasiamos usando a palavra do Cristo, ele vai existir um dia. E ele chama Nova Jerusalém Celestial. E você só entra lá se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Portanto, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos encarar as nossas frustrações. O Cristo se frustrou várias vezes. Existem situações que são irremediáveis em nossas vidas. Tem coisa que não vai mudar mais. Já foi, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Não vai mudar mais. Então para de sofrer por aquilo que não vai mudar mais. De repente tem uma dor sangrando aí dentro de você. Tem uma culpa que hoje ela precisa ficar aqui, porque não vai mudar mais, não vai mudar mais, não muda mais, é irreversível, não vai mudar mais. O Senhor um dia olha de um alto monte e vê Jerusalém. O que ele fala lá em Lucas 19? Ah, Jerusalém, eu sonhei tanta coisa para você. Ah, Jerusalém, hoje você apedreja aqueles que falam no meu nome. Ah, Jerusalém, você vai sofrer tanto, Jerusalém. Lê lá depois, aí você vai entender por que Jerusalém é essa tragédia. É bênção, um lugar maravilhoso, é um lugar riquíssimo, pessoas inteligentíssimas, celeram a terra. Mas essa semana mesmo já encheram lá de bomba. Vive em bomba o tempo todo, vive com medo o tempo todo, vive uma tragédia social o tempo todo aquele povo vive o medo de morrer, porque qualquer hora cai uma bomba, ou é do Hamas, ou é da faixa de Gaza, ou é do islamismo de qualquer lugar. É um medo constante. Por quê? Lucas 19:41, ah, Jerusalém, tanta coisa eu sonhei para você, Jerusalém, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Então é dor, Jerusalém. Existem coisas que são irremediáveis, não vai mudar. Jerusalém é uma delas. Eu não sei o que aconteceu na história da sua vida, mas de repente tem uma culpa que dói. Não vai mudar mais. Já foi, já passou. Perdoe-se antes que você perca o reino dos céus por não se perdoar. Existem situações que são inevitáveis. A cruz do Calvário é uma delas. Então quando ele fala: Senhor, Paizinho amado, se possível passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice. Não, você veio para isso. Você veio para isso. É inevitável você passar por isso. De repente, se você está passando por desertos aí na sua vida, é inevitável que você passe. Porque é a coisa mais linda que tem, e também a mais difícil, é você atravessar o deserto e depois de tudo ainda conseguir ver Deus
dentro da sua beleza e santidade. Mantenha o seu equilíbrio emocional, meu irmão. Calma, calma, calma. Na hora da tragédia, na hora da decepção, na hora da frustração, na hora da dor, lembra só essa frase que esse negão está falando aqui no seu coração: Jesus já passou por isso. Jesus já passou por isso. Jesus já passou por isso. Então eu vou passar também e vou vencer. Porque a palavra é dele que diz: olha, passareis por tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. É o Cristo que disse isso. Deserto não é lugar final. Salmos 23, por favor, Murilo. Deserto não é lugar final. Deserto é só passagem, é só travessia, é só travessia. E de repente você está atravessando agora, e você, se não está atravessando, eu sinto muito em te dizer, mas em breve você vai atravessar. Na nossa trajetória da vida, nós vamos passar por muitos desertos, nós vamos passar por muitas circunstâncias, e nós vamos ter que encarar muitas dores. Bem-vindo ao mundo real. É assim que eu convivo com as angústias da minha alma, para que não aconteça o esfriamento da minha fé. E eu termino com o Salmo 23, e te convido a ler junto comigo. Lê com vontade, lê com fé, lê com convicção. Lê colocando isso na sua vida e fala: minha vida muda hoje. Porque se não mudar, para que você está vindo aqui? Lê comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz, em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, Deus. Refrigera minha alma, porque está osso, Jesus. Aí você fala: refrigera, Senhor, minha alma, e me guie nas veredas da justiça, por amor do teu nome, Jesus. Eu estou aqui, bato na sua porta, bato na porta do céu, porque eu não tenho outro lugar para bater. É o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se você está passando por lá, vença-o, porque você vai passar outras vezes na vida também. E foi o vale da sombra da morte que te trouxe até aqui hoje, porque se fosse mil maravilhas, você não teria vindo por Cristo, um justo e verdadeiro, porque tu és comigo, tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado, Senhor, eles que me consolam. Não é o ser humano, mas é Ele, o Deus Todo-Poderoso, que consola a sua alma. É Ele que enxuga as lágrimas dos seus olhos. É Ele que enche o seu coração. É Ele que te dá o sopro de vida. Prepara-me, Jesus, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja com óleo, Jesus, a minha cabeça, porque o teu cálice transborda. Oh, Espírito Santo, desce aqui. Oh, Espírito Santo, me encha da tua presença, porque certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia. Aplausos, Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe.